Irmãos, igreja, escute aqui, igreja é um corpo espiritual, um corpo que tem uma cabeça perfeita. A cabeça desse corpo é Cristo, amém? Quando você nasceu de novo, você se tornou igreja. Igreja são pessoas que ouviram o Evangelho, creram em Jesus, receberam Jesus, foram lavados dos seus pecados, foram perdoados dos seus pecados, se tornaram novas criaturas, se tornaram pessoas espirituais, amém? Antes de você conhecer Jesus, você tinha um corpo vivo e um espírito morto. Ao receber Jesus, você tem um corpo vivo e um espírito vivo, amém? E o seu desafio agora que você conheceu Jesus, que você se tornou uma pessoa espiritual, que você faz parte da igreja, que você é um espírito vivo, que você é um homem espiritual, o seu maior desafio é se livrar do homem velho. O seu maior desafio, o meu maior desafio é nos livrar do homem velho, do homem do pecado. Você entende isso? Em João 6,63, Jesus disse assim: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne não serve para nada. Foi Jesus quem disse isso. Quando você o recebeu, o seu Espírito vivificou. Mas a carne que não serve a Deus, mas a carne que não serve para nada, mas a carne que não quer orar, mas a carne que não quer jejuar, mas a carne que não quer ler a Bíblia, mas a carne que não quer vir para a igreja, mas a carne que não quer vir servir a Deus, está em você. E o seu desafio agora é construir o seu homem espiritual, é desenvolver o seu espírito, remover o primeiro e estabelecer o segundo. Em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem, não é? Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, somos pessoas espirituais, somos igreja, somos um organismo vivo, mas nós temos o homem velho para vencer dia a dia. Quantos aqui que de vez em quando o seu homem velho quer descer da cruz? O meu quer todo dia, irmãos, todo dia quer descer da cruz, não é? Mas eu preciso mortificar ele, se pelo Espírito. Olha como Paulo diz em Romanos 8,13: se pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito Santo que habita em você. Se pelo Espírito mortificardes, se pelo Espírito você mortificar a sua carne, o seu homem velho, certamente vivereis. Só podemos viver uma vida de poder em Deus, irmãos, se nós decidir mortificar o nosso homem velho, o homem do pecado. Isso é um exercício. Você precisa criar músculos espirituais, você precisa edificar o seu espírito. Irmãos, hoje eu não queria orar. Deixa eu falar uma coisa para você. É interessante como que o espírito do final de ano vai envolvendo as pessoas. Já viu que essa semana é uma semana da preguiça? Que está todo mundo falando de festa, está um relaxamento geral. Hoje eu tomei um susto com o meu homem velho. Eu fiz uma proposta hoje de manhã. Falei, eu vou orar o dia inteiro hoje. Eu vou orar em línguas o dia inteiro hoje. Mas sabe esse clima de festa, de relaxar, agora é comer e pronto, esperar o próximo ano. Eu disse, não, eu não vou ser envolvido por nenhum espírito, a não ser o Espírito do Senhor. Eu não vou me deixar levar por nada. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não dê férias para o seu espírito. Amém, irmão? Eu liguei para um amigo e ele disse assim, eu estou de férias.
estava na praia, e ele disse: eu tirei férias até do espírito. Eu falei: ih, você está mal, cara, você está mal, você vai ficar mal. Irmãos, nós estamos numa batalha, nós estamos numa batalha. O nosso velho homem, dia a dia, você precisa matar ele. Paulo dizia assim: queridos, dia a dia eu morro. E realmente, nós precisamos dia a dia morrer. O homem velho, você não pode dar uma folguinha para ele, que ele se levanta. Você tem que subjugar ele, você tem que colocar ele debaixo do domínio do Espírito. Se pelo Espírito mortificar os feitos do velho homem, certamente vivereis. Mas é um exercício. Seu Espírito está aí vivo dentro de você, já ressuscitou. Jesus entrou e arrancou a morte de você. Mas Jesus disse que tem um negócio colado em você aí, que não serve para nada, é carne. Ama o pecado, ama o que é errado, ama o que é mal, é perverso, julga, aponta o dedo, o tempo todo te puxa para os prazeres do pecado. E você tem um espírito aí dentro que o tempo todo te puxa para Deus, que te leva para Deus. Mas esse espírito que está aí, irmãos, precisa da sua cooperação. Quem entende isso, diga amém. O Espírito Santo foi colocado em nós, mas nós precisamos cooperar com o Espírito. Quantos aqui querem cooperar com o Espírito Santo? Pastor, quando eu estou orando em línguas, o que eu estou fazendo? Você está cooperando com o Espírito. Quando eu estou meditando na palavra, o que eu estou fazendo? Eu estou cooperando com o Espírito. Porque essa palavra, ela constrói, ela fortalece o meu espírito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? O homem natural, ele come pão, mas você não come mais só pão, você come agora o pão que desce do céu, que edifica, que constrói, que fortalece o seu espírito. E aí a gente começa a conviver na igreja, irmãos, e você começa a ter decepções na igreja. Quem que já teve algum tipo de decepção na igreja? Levanta sua mão. Quem já teve assim decepção com uma pessoa muito próxima de você? Por que isso, irmãos? Se a igreja é um corpo espiritual, né? Não era para ser assim, não é? Era para ser diferente, porque é espiritual, a cabeça é perfeita, é Cristo, né? Eu não me canso de dizer isso. Meu irmão esse dia falou assim para mim: pastor, você já observou os anões? Todo anão, a cabeça dele é grande. Eu falei: querido, o problema não é a cabeça, o problema é o corpo. Cabeça é normal, cabeça é Cristo, ela é perfeita, não é? Mas o corpo muitas vezes não se desenvolve, não cresce, aí fica aquela coisa aleijada, errada. Deus não é assim. Agora preste atenção, o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, vocês devem crescer em tudo naquele que é a cabeça. Aqui ó, eu estou diante de membros do corpo de Cristo. Se cada um aqui crescer em Cristo, o corpo vai funcionar de maneira espiritual. Posso ouvir um amém? Vou repetir: se cada um aqui ó, crescer em tudo naquele que é a cabeça. Se você crescer em Cristo, eu crescer em Cristo, Heber cresce em Cristo, cresce em Cristo, cresce em Cristo, todo mundo aqui cresce em Cristo, aí o corpo vai funcionar. Mas infelizmente não é assim, irmãos. Ainda há muitos no nosso meio, e nós mesmos muitas vezes ainda somos carnais. Essa semana eu estava lendo o capítulo 4 de Tiago. Eu queria que você abrisse comigo em Tiago, e Deus me trouxe um entendimento. Porque Tiago diz aqui no capítulo 4, no versículo 1, Tiago diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Tiago não está falando com ímpio, Tiago está falando com crente, viu, irmãos? Ele está perguntando: da onde que vêm as guerras, as contendas que tem em nosso meio? De onde? Senão dos prazeres que militam nas vossa carne. Diga comigo: contendas e guerras. Meu Deus, não era para existir isso no nosso meio, irmão. Não era para existir isso na igreja. Mas existe contendas,
guerra. Aquele irmão que está na carne jogando foguinho, jogando brasinha, contendas, discussão. Irmãos, esses dias eu passei por uma igreja em guerra. Em guerra mesmo. E eu fiquei olhando para todo aquele quadro. E ontem eu sentei com uma pastora e eu disse para ela: querida, todas essas guerras e todas essas contendas, não estranha não. Tiago diz que há entre vós, há no nosso meio. Normal isso aí. Não deveria ser, mas por que que é? Por causa dos prazeres que limitam na vossa carne. Querido, deixa eu te dizer uma coisa para você. Essa visão, ela é maravilhosa. Vou repetir. Essa visão, ela é maravilhosa. Essa visão é poderosa para fazer você andar em Deus. Mas é necessário prática. É necessário você realmente fazer lá, igualzinho está lá. É necessário práticas espirituais. A construção do seu homem interior. A construção do seu homem do interior, do espírito. Porque as contendas e as guerras não vêm muitas vezes do diabo, irmãos, né? Por muitos anos, tudo que eu via na igreja dizia: era o diabo, olha aí o diabo operando, olha o diabo. Não está falando de diabo aqui, irmãos. Não está falando de demônio. Está falando de carne. De crente que não se enche do Espírito. De crente que não anda no Espírito. Irmãos, nos últimos meses eu tenho andado tão decepcionado comigo. Eu sou carnal demais ainda. E eu tenho orado e falado com o Senhor, buscado ao Senhor. Ontem eu cheguei de viagem, era 00:30. Cheguei louco para dormir, tomar um banho e dormir. Quando eu fui subir nas escadas, assim, o Espírito Santo começou a ministrar a mim sobre perdão. E eu voltei das escadas, sentei lá na minha sala, peguei a palavra, o Espírito Santo veio sobre mim e começou a me ensinar sobre perdão. O poder de perdoar. O poder de não trazer ninguém preso aqui dentro. Irmãos, vou te dar uma palavra: prende ninguém dentro de você não. Você recebe essa palavra? Olha, eu já disse algo aqui e vou repetir: não perdoar é beber veneno e esperar o outro morrer. Aprenda isso. Não perdoar é beber veneno e esperar o outro morrer. Deus me pegou ontem, irmãos. Fui dormir 2h da manhã. Aí 2h da manhã eu falei: já que Deus me pegou também, eu vou pôr no Twitter. E aí eu comecei a tuitar 2h da manhã. Minha esposa fala assim: não tuita nesse horário não, todo mundo sabe que você está acordado. Eu falei: isso não é revelação não, mas se eu estou tuitando eu estou acordado, né? Mas 2h da manhã, Deus estava irmãos, Deus estava me moendo. Deus estava me ensinando o poder do perdão. Aí o Espírito Santo me levou lá para aquela mulher, né? Que ela foi pega em adultério. Estava todo mundo pronto, irmãos, para apedrejar aquela mulher. Todo mundo pronto para arrebentar com aquela mulher. Queridos, Jesus disse que, quando eles citam a lei para Jesus, observa lá no texto, Jesus não questiona. Jesus não diz que a lei estava errada. Até porque a lei ainda estava em vigência. O que Jesus fez foi: mas vocês têm vida o suficiente para estar acima da lei? Mas vocês têm vida suficiente para executar a lei? Para fazer o que vocês querem fazer? Só tinha uma pessoa ali, irmãos, na condição de jogar pedra naquela mulher, de apedrejar aquela mulher. Só Jesus, mais ninguém, né? Aí ele se abaixa, começa a escrever na terra, diz: vamos fazer o seguinte, deixa a lei um pouco de lado aí, vamos pegar outro caminho aqui. Quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a jogar pedra. Irmãos, nós gostamos demais de jogar pedra. Nós amamos apontar o dedo, não é? O problema é que quando você aponta o dedo, tem um para apontar, tem 3 para você, ó. Geralmente você é 3 vezes pior do que quem você está acusando. E para complicar mais ainda, tem um apontado para Deus, né? Quando Deus quer falar com você, é tão simples, né? Essa semana eu estava lendo assim, folheando a Bíblia assim, de forma até distraída, no meu sofá, e de repente parou lá no Salmo, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e veem
as suas obras. Olhei aquele negócio assim, falei, meu Deus, sabe, me veio um temor. Deus está me vendo, Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Não adianta fazer nas escuras, não adianta, Deus está vendo tudo, irmãos. Da onde que vem as guerras, as contendas? Da onde que vem? Não é dos prazeres que limita na vossa carne. Agora, o que mais me chamou a atenção é o que está no versículo 5, olha aí no versículo 5. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Diga comigo, o Espírito está em mim, e Ele fica com ciúme, quando eu sou carnal. Quando eu fico na carne, o Espírito Santo fica com ciúme. Um dia uma pessoa me deu uma definição de ciúme. Ele disse assim, olha, ciúme, por que as pessoas têm ciúme? Porque ela tem a sensação de que vai perder. Então o Espírito Santo, irmãos, ele não quer nos perder para a carne. O Espírito Santo não quer nos perder para o pecado. Não, ele fica com ciúme. Quando a gente faz aquilo que não é a vontade de Deus, o Espírito Santo diz, ele errou. Ele errou o alvo. Ele fez o que não era para fazer. Eu estou com ciúme, porque eu queria que ele fizesse certo. Eu queria que ele não fizesse assim. Ele fizesse como nós combinamos que ele fizesse. Ele tem ciúme de nós. Irmãos, esses dias eu estou num relacionamento. Lá no Face eles colocam assim, em um novo relacionamento. Quem já viu isso? Fulano, em um novo relacionamento. Essa semana eu quase coloquei no Face, Geraldo, em um novo relacionamento. Aí eu falei, não vai funcionar, porque vai dar um problema, vai achar que eu larguei minha mulher, né? Mas eu queria colocar Geraldo, num novo relacionamento, entre aspas, com o Espírito Santo. Eu estou num novo relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, eu recebi tanta mensagem essa semana, mas teve uma mensagem lá de Anápolis, que a irmã mandou para mim. Ela diz, olha, você está não é no novo nível. Porque as pessoas dizem, olha, fulano está no novo nível, né? Ela não disse isso para mim. Ela disse, olha, você está num novo relacionamento com Deus. Irmãos, aquela irmã não tem ideia como que aquilo fez bem para mim. Eu tive até que me vigiar. Eu tipo assim, né? Eu estava sozinho, falei, eu sou eu cara, você quer saber, né? O Espírito Santo é o nosso ajudador, irmãos. E muitas vezes, escute, ele não está aí para te acusar. Ele está aí para mostrar, olha, você fez errado, mas vamos lá, vamos continuar a caminhada. Ele pega na nossa mão. Irmão, sabe por que o Espírito Santo está em nós? Para que nós não sejamos. Vou explicar. Enoque andava com Deus e já não era. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar a tirar uma pessoa da nossa vida, o homem velho, o homem do pecado, a carne, para remover. O autor de Hebreus diz que nós devemos remover o primeiro e estabelecer o segundo. Nós devemos remover a carne para estabelecer Cristo, irmãos. Você recebe essa palavra? Remover a carne. E nós temos tudo para isso, irmãos. Eu disse assim para uma pessoa, antes de ontem, aqui ó, antes de começar o culto, antes de eu pregar na terça-feira, eu disse para ele, sabe quando que nós vamos valorizar a oração em línguas? O tempo a sós com Deus? Quando você provar disso. Porque você só pratica aquilo que você vê, você só cresce, você só desenvolve aquilo que você começa a ver os resultados. Aí eu vejo lá nos grupos, eu estou no processo de limpeza, de desconstrução. Irmãos, esse processo não acaba nunca. Deus está sempre desconstruindo você, porque nós insistimos em muitas vezes dar ouvido ao homem velho. Esse processo de desconstrução, você que está na internet, é eterno, meu filho. Quando você estiver aqui, Deus está desconstruindo e construindo ao mesmo tempo em nós. Mas não para esse processo. Paulo diz, eu morro a cada dia. É assim. O Espírito Santo está em nós, é para isso. É para nos matar a cada dia. É para remover essa carnona nossa.
maligna, não é? Depois, se você ler o capítulo 4 de Tiago, Tiago fala assim: olha, muitos de vocês mata. Ô pastor, eu não mato mais não sou assassino mais não. Mata, gente. Você tem um órgão dentro da sua língua, dentro da sua boca, esse negócio aí é pior do que uma metralhadora. Isso aí mata, né? A palavra de Deus diz que quando você toca numa pessoa do corpo, num irmão, você fere o corpo. Como nós somos maus, irmãos. Quem é que tem conseguido ver a sua maldade? Eu tenho conseguido, irmãos, ver a minha maldade. Quanto mal eu sou. Mas eu tenho me alegrado que o Espírito de Deus está em mim, me levando a cada dia para mais perto da imagem de Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Esse processo, irmãos, ele depende muito mais de você do que de Deus, sabia? Muito mais de você do que de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai tratar Heber, Geraldo, Hudson, diferente não. Apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz assim, olha, em Efésios, a graça foi dada a cada um entre vós. Dentre vós. Todo mundo aqui está debaixo da graça de Deus. Todo mundo aqui tem tudo que o outro tem. Nós temos o mesmo Pai, os mesmos recursos, os mesmos dons. Nós temos tudo, irmão. Pastor, e por que uns vão além? Porque se entrega mais, porque pratica mais, porque obedece mais, porque se humilha mais. É interessante, irmãos, que aí no versículo 6 ele diz assim, olha, antes ele da maior graça, pelo que diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Você pode dar um glória a Deus pelo versículo 6? Antes ele dá a maior graça. Escute, olhe para mim. Você está debaixo da maior graça. Ele te deu a graça. Agora, se você quer continuar na carne, você vai ser resistido por Deus. Vem aqui, Hudson. Eu vi uma pessoa explicando, e eu fui até dar uma estudada melhor. Essa expressão aqui, resistir. O grego ensina assim, ó. Fica aí. Tenta andar. É isso aqui, ó. É Deus que faz isso aqui, ó, no soberbo. Deus põe a mão aqui no soberbo. Ele quer vir, mas não vem. Mas o humilde, Deus dá graça. Aos humildes Ele dá graça. Agora Paulo, irmãos, esse dia eu estou gostando demais de Paulo, né? Paulo fala assim que tudo que ele fez, quer ver? Abre aí, 1 Coríntios 15, 10, leia aí na sua Bíblia. Paulo fala que tudo que ele fez, irmãos, ele fez porque a graça operou nele. Eu preciso entrar em outro ponto agora nessa palavra. Olha aí, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem recebe essa palavra da glória a Deus? A graça de Deus comigo. Deixa eu te falar te dar um conselho. Deixa eu te dar uma palavra. Você nunca consegue vencer, irmãos, você mesmo, senão debaixo da graça e do Espírito Santo. Você não consegue. Não tente fazer na sua força. Não é por força, não é por violência. Não adianta. Quando eu estive na Índia, eu vi as pessoas no festival se autoflagelando, né? Pegava chicote, chicoteando as costas na minha frente, assim, o sangue chegava a espirrar. Fiquei vendo isso lá na Índia. Não adianta você ter rigor com o seu corpo. Não adianta você tentar vencer na sua força. Nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso. Parei, nunca mais. Não adianta, você não dá conta. Daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. Nós temos que contar que é com a graça de Deus e com o Espírito Santo. Ele diz, irmãos, eu trabalhei muito mais do que eles. Mas não foi eu. Foi a graça de Deus em mim. Olha o que ele diz. Eu fechei aqui. Mas olha aí no versículo 9. Olha aí no versículo 9. Leia para mim o 9. Leia aí, Lucas.
O 9. Eu sou o menor, eu nem mereço ter o título de apóstolo. Você era um perseguidor da igreja. Mas Deus me deu a graça. Me tornei apóstolo, trabalhei mais do que todos. Mas não foi meu esforço. Não foi eu, é isso que Paulo está dizendo, não foi eu. Foi a graça dele em mim. Irmãos, é a graça dele em mim, não é? Hoje de manhã, quando eu estava lutando com o meu homem velho, lá na minha casa, no jardim, eu estendi a mão e disse assim: Deus, eu quero que a graça do Senhor em mim me fortaleça, para me vencer esse homem velho, o homem do pecado. É interessante que há um processo aqui, irmão, no capítulo 4. Volte aí para Tiago para você ver. Então ele diz no 6: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Diga comigo: sujeitar. Todos, sujeitar gera autoridade. Amém? Quando você se sujeita a Deus, sujeitar é entrar debaixo. Quando é que eu me sujeito a Deus, irmãos? Quando eu estou no Espírito. A carne não se sujeita a Deus. A carne não faz a obra de Deus. O pendor da carne é para o pecado. Mas quando eu estou cheio do Espírito, eu sujeito, eu obedeço, eu entro debaixo. E quando eu sujeito a Deus, eu me revisto de autoridade. E nem o diabo me para. Nada parou Paulo, irmãos. O inferno se programou várias vezes para parar Paulo, mas nada parou Paulo. Quem se sujeita a Deus, anda em autoridade. Quem se sujeita a Deus, vence, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Entra debaixo, quebranta, se humilha. Mas aí ele diz no versículo 8: chegai-vos a Deus. Diga comigo: sujeitai, chegai-vos. Vida de oração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Amém, irmãos? Busque, vai lá. Chegue-se a Ele. Eu estou decidido, irmãos. Vocês estão diante de um homem decidido. Esses últimos dias eu fiz a conta. De quarta para cá, eu devo ter orado quase 40 horas em línguas. Eu decidi, eu vou chegar. Eu vou chegar-se a Ele. Eu não quero, irmãos, mais um ministério na carne. Não quero não, irmãos. Estou cansado. Eu não quero mais uma vida cristã de altos e baixos. Eu não quero mais uma vida, irmãos, que é onde a carne aparece. Eu quero uma vida que o Espírito aparece. A vida de Deus se manifesta. Que as pessoas possam ver Cristo em mim. Não o Geraldo, não o que eu sou. Eu estou disposto a me chegar no nível que eu nunca cheguei em toda a minha vida. Amém? Hoje eu fui gravar um vídeo num lugar muito interessante, chama Missão Resgate da Paz. O meu genro coordena esse projeto. É uma casa de recuperação para mulheres. E eu gravando aquele vídeo, e tinha umas mulheres ali, mulheres que se envolveram com crack, com a cocaína. Fiquei olhando para aquelas mulheres, sabe? Deus me deu um amor por aquelas mulheres. Eu ajudei eles ali, gravei um vídeo para ajudar a divulgar o projeto. E eu estava falando ali. Aí uma delas chegou para mim e disse assim: eu queria pedir um negócio para o senhor faz para nós? Eu falei: depende, querido. O que você vai pedir? O senhor pode vir aqui uma vez por semana pregar para nós?
Aí ela disse assim: querido, como eu fiquei feliz hoje. Ela disse assim, não estou desmerecendo as pessoas que estão indo lá. Ela disse: hoje, quando o senhor estava gravando, eu entendi como eu nunca entendi na minha vida. Oh, queridos, como é bom quando você faz pelo Espírito, quando você transmite com a vida, quando você sujeita, você tem autoridade. Pastor, mas quando eu me achego, gera o quê? Santidade. Diga comigo: sujeitar, autoridade. Achegar-se, santidade. Quanto mais próximo dele você está, irmãos, mais dele as pessoas vão ver em você. Quanto mais você se achega, mais você vai perdendo o gosto por esse mundo, mais você vai perdendo o gosto pelo pecado, né? Eu me canso de dizer isso. Um jovem aqui disse assim para mim: pastor, o que o senhor faz para vencer o pecado? Eu disse: nada, eu não consigo vencer ele, eu não dou conta. Mas se eu me achegar a ele, se eu ficar perto dele, eu vou vencer ele. É assim. Como que eu venço? Me achegando a ele. Aí você entende por que Jesus falou aquilo para Maria, para Marta. Marta, escute, Maria está mais sábia do que você. Pouco é necessário. O que Maria fez? Maria se achegou. Marta ficou correndo lá, resolvendo um monte de coisa. Maria não, ela se achegou. Aí Jesus vira e diz: olha, ela escolheu a boa parte. A boa parte é se achegar, irmãos. A boa parte é uma vida de oração. A boa parte é aquietar-se aos pés dele para receber dele. Posso ouvir um glória a Deus? O Getsemane era um lugar que Jesus ia todo dia, irmãos. Jesus ia naquele lugar orar todo dia. Sujeitar autoridade. Quando você sujeita, o diabo perde as forças contra você. Amém? Quando você se achega, a vida dele, né? As pessoas que vivem muito próximas de Deus, irmão, elas derramam amor. Sim ou não? As pessoas que vivem muito próximas a Deus, você chega perto dela, você quer ficar ali, né? Se você nunca chegou, eu vou profetizar que você vai chegar uma hora perto do David Robertson. Ele derrama vida, amor de Deus. Eu já conheci outros homens assim. Pessoas que você chega próximo. É bom estar ali, você quer ficar ali. Você quer ficar perto, não é? Você se lembra quando Jesus, no Monte da Transfiguração, o que Pedro falou? Quando Pedro viu toda aquela glória, ele disse: espera aí, vamos fazer 3 tendas aqui, ó. Vamos ficar aqui. Quer dizer, o resto não importa. Vamos ficar aqui. Se achegar gera santidade. Amém, queridos? Mas ele diz no versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Agora o negócio é mais sério, né? Tem hora que você precisa afligir essa carne sua. Se pelo Espírito mortificardes. Pastor, o que o senhor consegue ver no 9? Jejum. Quem já jejuou aqui? O jejum é ou não é uma aflição para a sua carne? Irmãos, eu decidi comer a metade do que eu tenho vontade de comer. Eu estou assim pelo menos uns 6 meses ou mais. Pensa num homem que gosta de arroz. Tem praticamente 6 meses que eu não como arroz. Eu decidi que eu vou mandar, irmãos, eu vou governar o meu estômago. Meu estômago não vai mandar em mim. Se eu não governo nem o estômago, como que eu vou governar um inferno? Se eu não consigo dominar nem o estômago, como vai vencer demônio? Há momentos que a gente tem que afligir mesmo. Você tem que pegar essa carne sua e falar: carne, você não vai. Não vou te dar isso. Eu vou chorar. Eu quero demais, a minha vontade está lá. Mas eu vou mudar o negócio aqui. Ao invés de eu ir para a festa, eu vou chorar. Ao invés de eu rir, eu vou chorar. Eu vou me afligir. Por quê, pastor? Porque isso vai gerar realidade em você. Submissão gera autoridade.
Achegar-se gera santidade, mas afligir gera realidade. Quanto mais você morre na carne, mais vivo você fica no espírito. Quanto mais a carne sai de ação, irmãos, tudo se torna mais fácil. Irmãos, no espírito as coisas são fáceis, mas na carne elas são difíceis, né? O salmista no Salmo 78, ele ficou olhando para o mundo, ele ficou olhando para as pessoas prósperas do mundo. Ele diz: olha, nada falta para eles, os seus olhos estão gordos, eles estão fartos, estão sadios, nada falta a eles. E ele colocou tantos olhos na vida do ímpio, que chegou uma hora que ele disse assim, ele acordou, ele disse: espera aí, pai, eu estou desviando, eu estou perdendo o propósito, meus pés estão saindo do caminho. Aí ele cai na real, ele diz: não, bom é estar na presença do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor. Momentos que nós temos que afligir essa carne nossa, irmãos. No lugar da alegria é chorar mesmo, porque a nossa carne, ela quer o tempo todo nos governar. E tem um monte de coisa que você vê por aí que a sua carne quer. Quer ou não quer, irmãos? Né? Hoje cedo eu estava gravando sobre aquele texto que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer-se o outro. Jesus disse que você não pode andar com ele e com o dinheiro. Você não pode fazer do dinheiro Senhor. E depois eu estava pensando no que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, todos os males, todo tipo de mal na terra, a raiz é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, irmãos, é o amor a Ele. A nossa carne ama dinheiro. Ama ou não ama, irmão? Nossa carne é avarenta, correr atrás das coisas, dar a vida por coisas, não é? E às vezes você precisa afligir ela. Fala: não, o dinheiro não é o meu senhor, o dinheiro é meu escravo, ele é meu servo, ele vai me servir em nome de Jesus. Deixa eu terminar com você no versículo 10. Ele diz assim: olha, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Faz assim, Irmãos, deixa eu terminar aqui com vocês. Olhem para mim. Tem algo mais difícil do que humilhar? Você já humilhou alguma vez na sua vida? Você já humilhou para pedir perdão para alguém? Para reconhecer que você está errado? Como é que você ficou? Humilhai-vos. Tem hora, irmãos, que não tem caminho. O caminho é se humilhar. Quando eu recebi aquela palavra daquela irmã lá de Anápolis, eu falei: Deus, me ajuda a ouvir essa palavra, para que eu não perca o caminho da humilhação. Nós não somos nada, irmãos. Eu quero terminar essa palavra igual Paulo falou: não foi eu que fiz, foi a graça em mim. Nós não somos nada, se não é Deus. Se você está respirando aí, irmãos, é Deus, viu? Se você está vivo aí agora, é Deus. Não pense que é outra coisa, não, é Deus. Agora é bom quando o Senhor nos exalta, né? Mas tem todo um caminho até chegar nesse lugar. Então eu quero te dar uma palavra. Entre nessas práticas. Caminhe na oração, caminhe na palavra. Se for preciso morrer, morra na carne, porque há algo tremendo em Deus, irmãos. Nós podemos andar numa vida poderosa em Deus. Eu creio nisso. Quantos creem? Irmãos, nada parou Jesus. Nada parou Jesus. E se nós andarmos no Espírito, nada vai nos parar, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Graça e paz. Deus te abençoe.